Nós terminamos o vídeo passado falando da oferta agregada. Em particular, nós colocamos uma formalização do argumento que nós tínhamos dado para o ajuste da oferta agregada. Só lembrando, está aqui. Nós terminamos aqui dizendo que essa representação pega um pouco o que está acontecendo naquele ajuste. Então, se y está acima de y estrela, esse termo fica positivo, e aí PT mais 1 vai ser uma coisa positiva vezes PT, né? 1 mais essa coisa, e aí dá a maior que PT, e vai ajustando até que y iguale a y estrela. Quando y iguala a y estrela, estabiliza de novo, que é exatamente esse movimento aqui e aqui, né? Quer dizer, esse movimento de deslocamento. Então, nós fizemos isso. Agora, a pergunta é, como que, em primeiro lugar, aconteceu esse deslocamento da demanda agregada que levou a esse efeito, né? Quer dizer, se a economia estava em equilíbrio, pensando que estava aqui, tudo direitinho, porque repara que depois que ajustar tudo de novo, ela volta para um equilíbrio onde a demanda cruza tanto a oferta de longo prazo quanto a de curto prazo, né? Elas batem, elas vão tudo ficar nesse ponto aqui. Mas como é que acontece? O que acontece para ter esse deslocamento? Como é que isso pode acontecer? E o deslocamento da demanda agregada, ele pode estar muito associado à própria política macroeconômica, como nós já falamos em outros momentos. Então, normalmente, você vai pensar no deslocamento da demanda agregada, ele pode estar associado à alteração no gasto do governo, nos impostos ou na oferta da moeda. Tudo isso aqui, do ponto de vista macro, ou seja, estou fazendo isso para tentar afetar a demanda agregada e assim evitar as flutuações. Pode também acontecer por outros fatores, como uma alteração no nível de confiança de consumidores e investidores. Então, as pessoas passam a estar mais confiantes e resolvem ir às compras. Olha, eu estou achando que o futuro vai ser brilhante e agora eu estou disposto a comprar mais, mesmo por o mesmo nível geral de preço, ou investir. Ou o contrário, ela pode retrair por conta dessa confiança. Então, eu posso estar num momento onde tem uma pandemia, eu começo a achar o mundo vai ficar um lugar horroroso, eu não sei se eu vou ter emprego, então eu retraio os meus gastos e aí a demanda agregada retrai. Então tem essas maneiras. É claro que seria muito bom estimular a demanda agregada por base de confiança, porque você não precisa gastar dinheiro, né? Mas é difícil, porque as etarias, como é que as pessoas ficam ou não confiantes? Talvez olhando a realidade, então teria que ter um efeito vindo da realidade, não sei se propaganda resolve isso. Algumas vezes, ministros e autoridades econômicas tentam estimular a confiança, né? Você vê que ministro geralmente é otimista, né? Diz assim, não, vai ficar tudo bem, a economia vai crescer, o desemprego vai cair, não vai ter inflação. Essa é um pouco essa ideia de tentar estimular a economia via confiança. Agora, em alguns momentos, isso sai pela culatra e o cara acaba caindo no ridículo e até compromete a própria confiança dele, né? Quer dizer, se o cara começa a ficar muito longe da realidade, a coisa começa a desandar, não importa aí que tipo de governo, mas os ministros começam a dizer, olha, vai acontecer esse negócio, a economia vai crescer muito, a economia não cresce nada ou até encolhe, não sei que tem uma explicação, porque em 2020 teve uma explicação, tem uma pandemia que aconteceu e ferrou tudo, mas em outros momentos não, e aí vai ficando feio, vai até perdendo a confiança, mas é muito comum que as autoridades responsáveis pela política econômica tentem estimular a confiança das famílias e das empresas como uma maneira de estimular a demanda agregada. Via de regra, as pessoas que estão no governo querem estimular a demanda agregada porque elas estão enxergando esse benefício de queda de desemprego e tal. Mas tem esse custo da inflação que tem que ser ponderado, mas às vezes acham que não vai acontecer ou que outra coisa vai compensar. Talvez seja mais uma razão que eu não gosto da ideia de ir para governo, porque aí como é que eu vou fazer lá, cara? Eu tenho essa visão mais crítica a essas políticas de expansão da demanda agregada. Então, você imagina lá, eu estou no governo, cara, pergunta, e aí, Roberto, o que você acha que vai acontecer? Vai estar muito ruim, entendeu? O negócio vai ficar feio, a inflação vai subir, o emprego... Se eu fizer isso, me demitem, né? Então, é melhor não ir, porque eu fico falando essas coisas de um lugar seguro. Mas, assim, o foco da parte da gente não está aqui, porque, de novo, é muito difícil mapear esse processo. O foco está aqui, que são decisões que o governo pode tomar o tempo todo para tentar alterar a demanda agregada, e governos fazem isso, para o bem ou para o mal. Uma chave ficaria melhor do que a chave para entender a relação entre nível de preços e produto que aparece na demanda agregada,
é a oferta real de moeda. Como nós já falamos, né? Aquele negócio do preço aumenta e diminui. Mas vamos olhar agora com mais detalhe essa história. A oferta real da moeda é o valor da moeda fornecida pelo Banco Central e pelo sistema bancário. Então você tem uma quantidade de moeda, como eu disse, tem mais de um conceito de moeda. Se quiserem pensar no conceito que chama de M1, que é bem básico, que é o papel moeda e poder do público, mais o que está em depósito à vista nas suas contas, né, nas contas correntes, você pensa isso. E essa moeda tem um valor nominal, que aí é só somar, quer dizer, tem aí sei lá quando você tem no seu bolso, né? Você é um cara rico, tem aí, sei lá, R$200, uma notinha de 200 no bolso. Então, o valor nominal dela. Mas o valor real você tem que ajustar pelo poder de compra dela e você faz isso dividindo pelo nível geral de preços. Então, a oferta real de moeda se representa normalmente por M barra, né, que é aquela quantidade de moeda que está lá, dividido por P, onde M barra é a oferta nominal, e P é o nível de preços. Está captando que se o nível de preço está subindo, o poder de compra dessa moeda está caindo, daí que vem a relação, o nível de preço está subindo, o poder de compra da moeda está caindo, e, portanto, o valor, né, a oferta real está caindo junto, porque essa está associada ao poder de compra. Então, essa é a diferenciação. Quando o MP aumenta, é M barra sobre P, às vezes eu vou falar M sobre P para não ficar falando tanto. Quando M barra sobre P aumenta, ocorre uma redução dos juros, que leva a um aumento do investimento, que leva a um aumento da demanda agregada. Então tem muita moeda, isso é uma leitura, né? Quer dizer, tem outras leituras de juros, mas isso é uma leitura bem tradicional de juros, como de certa forma o preço da moeda. E aí, se você aumenta o M barra sobre P, tem mais moeda, em termos reais, é dividido por P, e aí esses juros caem, mais fácil conseguir dinheiro, e eu particularmente gosto de ver os juros como preço do tempo. De novo, nós vamos poder conversar tudo isso no decorrer desse curso. E aí você tem uma redução na taxa de juros que levaria ao aumento do investimento, talvez até do consumo, mais de cara investimento. Quando o M barra sobre P diminui, ocorre um aumento dos juros que leva a uma redução do investimento, que leva a uma queda na demanda agregada. Então você pode pensar o canal do investimento, nós já tínhamos falado do consumo, mas o importante é que para um dado M barra, quando P aumenta, a demanda agregada diminui. Seja via consumo, seja via investimento. O caminho que você quiser, eles estão apontando na mesma direção. Então, está estabelecida a relação negativa entre nível de preços e produto descrita pela demanda agregada, tá certo? Quando a gente fala direto da redução do M barra sobre P, o efeito nas famílias, até na riqueza das famílias, a gente está falando de uma espécie de efeito renda. Quando a gente está falando aqui via juros, a gente pode falar de efeito como se fosse efeito juros. Então você teria um efeito realmente associado a PIGU, renda, os juros a Keynes, e você pode pensar também ainda no efeito via câmbio. Deixa isso para lá, não vamos abrir e falar de economia aberta agora não. Bom, uma maneira simples de ligar essas coisas todas é uma teoria chamada teoria quantitativa da moeda, que vocês devem ter visto alguma coisa em introdução, que imagino que vocês vão ver também com mais profundidade lá em economia monetária, mas que aqui ela é importante, então vamos sacar do bolso. A teoria quantitativa da moeda, então, ela tem essa ligação. Vamos pensar o seguinte: o número total reais de gastos em um ano, que é o PIB nominal, é P vezes Y. Então, é o que se gasta no ano, né? Quer dizer, o PIB pela ótica da despesa. Então, P vezes Y. O número de vezes por ano que um real circula é chamado de velocidade da moeda, chamar isso de V. Então, P vezes Y é o produto nominal, que pode ser olhado pelo lado da despesa, e V é o quanto circula a moeda. E a oferta de moeda eu vou chamar de M. Então, está aqui as peças da teoria quantitativa. A teoria quantitativa diz que MV igual a PY. Você pode pensar isso como uma definição de V. V igual a PY sobre M. Pronto. E aí você matou o que está acontecendo. Supõe que, quando é sala de aula é mais fácil, eu falo assim, supõe que fechou a porta de sala de aula e agora o mundo somos nós. E aí nós transacionamos durante um período de tempo, sei lá, 10 mil reais. Foi o que nós transacionamos aqui entre a gente num período de tempo. Só que, se somar as moedas que tem aqui, né, ninguém tem acesso à conta bancária, então só tem a moeda aqui, dá R$1.000. Quantas vezes a moeda teve que rodar para poder fazer 10 mil em termos de negociação? E aí é 10. Volto a dizer, uma definição, é 10. Então você pode pensar como uma definição de V essa expressão, para virar teoria falta um passo. Mas
Isso aqui é verdade porque por exemplo, por definição de V, MV igual a PY. Então, como eu digo, essa equação, na verdade, é uma definição de V, ela é sempre válida, ela não tem como não valer do jeito que está aí. O que vai caracterizar a teoria quantitativa é que V é constante. Então, V é constante, então alterações em M estão associadas em alteração em P vezes Y, certo? Se eu amarro o V constante aqui, né, travei V, a velocidade de circulação de moeda é constante, eu estou dizendo que, como isso aqui tem que ser igual a isso, se eu vario M, tem que ter variações em PY. Bom, como essa teoria está ambientada, ela tem mais hipóteses por trás, né? E se você para pensar, por exemplo, no argumento clássico, de que Y não depende do nível de preços, né? É o que se chama de neutralidade da moeda, no Y é o produto real, né? Então, M anda com P. E aí sim você tem a prescrição básica da teoria quantitativa da moeda, que vai dizer que a inflação depende de M. Se você aumenta M, aumenta P na mesma proporção, né? Porque o Y é como se ele tivesse fixo. Bom, mas o que me interessa aqui para o meu argumento é estabelecer uma relação inversa entre nível de preços e quantidade. Se eu olho essa equação com V fixo, como M é dado, eu posso reescrever essa equação como P igual a V barra M sobre Y, que me dá uma relação inversa P e Y. Me dá uma relação inversa entre P e Y. Então, ela pode ser vista como uma equação para determinação da inflação. Se eu calculo aqui as diferenças, né, vai ficar que a taxa de variação de M, como V é constante, está fixo, é igual à inflação mais a taxa de produto real. Então, a inflação vai ser a variação da moeda menos o crescimento do produto real. Essa seria a teoria quantitativa da moeda, levando para o lado dos preços. Mas essa aqui, eu estou gerando uma demanda agregada usando essa teoria quantitativa da moeda, obtendo essa relação inversa entre P e Y. Então, e aí nós podemos também ver o seguinte, essa relação se desloca com M. Quando o M aumenta, essa relação vai ficando mais alta no sentido de que para o mesmo Y tem mais P. Então, você pode só fazer um exercíciozinho para pegar essa ideia. Suponha que uma economia inicialmente é em P0, né? P0 igual a M0, V barra sobre Y0. Aí o Banco Central aumenta em 10% o M. Então o Banco Central faz uma política monetária expansiva e aumenta 10% o M, de forma que M' é 1,1 M0. O novo nível de preços, então, vai ser P', M', V barra Y0, porque o Y não mudou, vai ser 1,1 M0 sobre M0 V barra sobre Y0, que é 1,1 P0. Então, não houve alteração em M sobre P, não houve alteração. Se você dividir M por P, vai dar a mesma coisa. Porque repassou tudo para os preços. Aquele aumento foi para os preços. Então, está aí a lógica da teoria quantitativa. Então, você tem esse aumento da moeda levou ao aumento de preços. Depois da mudança, a demanda agregada leva a uma situação onde o mesmo produto está associado a maior nível de preço, né? Só pensar, antigamente você tinha o par Y0 P0, agora você tem o par Y0 P', que é maior do que P0. Né? Para Y0 você tem esse novo P'. Para isso acontecer, é preciso um deslocamento para a direita da demanda agregada. Então, justamente falando, essa curva não fica retinha, não, ela fica assim, né? Ela fica assim. Ela não vai retinha porque o livro fez e fica mais bonitinho. Então, assim, para o mesmo Y, nível de preço maior. Esse é o deslocamento da demanda agregada via política monetária. Na próxima unidade, nós vamos discutir bem mais os deslocamentos da demanda agregada. Por enquanto, eu tenho aqui uma boa visão desse deslocamento. Então, o governo pode deslocar a demanda agregada, gerando aquele efeito que nós estamos colocando, se eu quiser pensar o modelo como todo. Então, a TQM ela dá um atalho para a gente ver o aumento do nível de preço, dado o Y fixo. Mas no nosso modelo ele está um pouquinho mais sofisticado. O que vai acontecer, agora eu volto lá para o meu gráfico. Isso que eu queria encaixar, mas o tempo não estava bom. Eu volto para o meu gráfico, o que vai acontecer é esse movimento. Então, se você aumentou, então você está aqui, suponha aqui que está aqui a demanda agregada, o governo agora aumentou a moeda,
governo foi lá, jogou moeda na economia, deslocou a demanda agregada para cá. E aí você começa, então, a esse efeito, quer dizer, no primeiro momento, teria o efeito em Y1, isso que eu digo é um pouco diferente do que está a teoria quantitativa raiz, que não tem efeito nenhum. Então, se não tem efeito nenhum, quando você desloca a demanda agregada, você fica aqui na reta, né, você só tem um aumento de preço, que é o que aconteceu lá. Porque lá o Y0 estava dado o tempo todo, seria consistente com essa curva em pé o tempo todo. Mas aqui, nesse nosso modelo, o curto prazo é keynesiano. Então, quando você desloca a oferta agregada, você abre esse mecanismo. Então, você deslocou a oferta agregada, você deslocou a demanda agregada, jogou a demanda agregada. No primeiro momento, como os preços estão rígidos, as firmas atendem essa demanda, então elas atendem a demanda que foi criada. Quer dizer, você pensa, né? Tem o famoso dinheiro do helicóptero, uma imagem que o próprio Friedman usa. Você jogou dinheiro, todo mundo pegou dinheiro. Quem quer dinheiro? É tipo o Silvio Santos, aviãozinho, só que agora a nível macro. Aí todo mundo pega esse dinheiro e vai fazer compra. O que eu estou dizendo é que no primeiro momento as firmas vão atender essa demanda. Elas vão atender essa demanda porque o nível de preço está rígido, inclusive o salário. Ela bota a gente para trabalhar e atende essa demanda. À medida que o tempo vai passando, essa pressão de demanda começa a afetar os preços, né? A firma começa a ter que buscar mais gente, começa a ficar caro o negócio, vai afetando os preços. Esse efeito pode ser lento no começo, então o deslocamento é pequeno, mas ele vai se acumulando, então você vai tendo a curva que está inclinada, começa deitada, inclina até ficar em pé. Quando ela ficou em pé, aí vale aquele resultado do Y fixo que estava na TQM. E aí o que acontece? O efeito vai todo para o nível de preços. Então você consegue um efeito de curto prazo, nesse modelinho que a gente está fazendo de oferta e demanda, você consegue um efeito de curto prazo, mas esse efeito se dissipa e vira inflação. Então lá no longo prazo, na oferta agregada vertical, sumiu o efeito de curto prazo e virou inflação. Então esse é o movimento que acontece quando o governo faz uma política que eleva a demanda agregada, e aqui nós fizemos exemplo da política monetária, mas, de novo, na próxima unidade nós vamos ver melhor essa discussão com mais cuidado, como é que outras políticas, em particular a fiscal, também gera esse tipo de efeito. A história, claro que muda, mas gera esse tipo de efeito. Então está aqui o deslocamento da demanda agregada. No mundo keynesiano, a política monetária, ou outra que desloca a demanda agregada para a direita, vai levar a um aumento do produto sem mudar o nível de preço. Keynesiano aqui é um mundo extremo, estou botando entre aspas, é só para ter aquela referência. Aí isso acontece porque as firmas conseguem atender a nova demanda. No mundo clássico, a política monetária ou outra que desloca a demanda agregada para a direita vai causar apenas aumento de preço. As firmas não atendem a nova demanda. Com essa visão de que o tempo é que faz o jogo, de que mundo você está, dá esse efeito, então, do curto prazo. Então, você expande a demanda agregada, no primeiro momento você gera um ganho de produto e depois começa a vir o custo em termos de inflação. Então, é essa a mecânica que está acontecendo com esse modelo de oferta e demanda agregada. Então, está aqui o mundo keynesiano, agora o gráficozinho, estou devendo dele lá de trás, o mundo keynesiano está aqui. Você desloca a demanda agregada, o efeito é só no produto e emprego. Quer dizer, se o mundo é assim, se o mundo fosse assim, se o mundo é assim mesmo no longo prazo, cara, não ia ter mais desemprego, entendeu? Porque o governo quer ser reeleito e quando desemprego... Vamos terminar essa unidade falando um pouco disso, né? Quando você tem desemprego baixo, inflação baixa e não teria efeito inflacionário, é festa. Todo mundo está feliz, todo mundo está feliz. Você pode olhar aí, nos Estados Unidos até isso é bem documentado, né? Eles chamam de ciclos eleitorais. Então, quando você consegue essa combinação, aí o governo tenta fazer essa política. O governo às vezes faz essa política até, mesmo entendendo que pode ter um aumento, às vezes ele faz no ano de eleição esperando que o aumento de preço vai pegar mesmo depois da eleição. Então você tem, daí que vem o tal ciclo político eleitoral. Não é? Mas o importante é que essa é uma estrutura de mundo. E de novo, eu não estou dizendo que o mundo é assim, a gente está dizendo que é assim no curto prazo. E que tem o ajuste. Então você tem que pensar os momentos todos, senão você não vai, senão fica maluca a discussão. Você quer entender esse modelo? E esse é o modelo dessa unidade de oferta e demanda agregada, você tem que pensar no processo de ajuste. Agora, quando vai para o longo prazo, né, a história é outra. A história é outra. Você faz esse produto... E aí você vai pensar na visão radical, né, quer dizer, que a visão keynesiana radical, você não tem aumento de preço. Na visão clássica radical, extrema, o que está acontecendo? A economia não vem para cá, porque não vai além daqui. Você está travado aqui, ela não vem. O que vem é só o preço. Porque está travado, não tem como crescer. Não tem como crescer. Então, você vai ter o efeito só nos preços. E o nosso intermediário
é aquele que tem o efeito duplo, tem o efeito inicial no produto e emprego, e à medida que o tempo vai passando, esse efeito vai rebatendo nos preços. Então você tem essa estrutura. Bom, daí você vem um tipo de análise, essa análise aí, você dá um pulo para um tipo de análise que é chamado de economia do lado da oferta. O supply side economics, como se fala em inglês, de novo, muito associado ao pessoal de água doce e tal. A economia do lado da oferta nada mais é do que uma leitura da macroeconomia com foco na oferta agregada. Em vez de olhar para a demanda agregada, ela olha para a oferta agregada e ela diz, dane-se o curto prazo, a gente tem que pensar num prazo maior, então ela até diz, não, esses efeitos de curto prazo eu nem sequer existem. Ou então, como eu falei a história para vocês no vídeo passado, do meu professor, que dizia, para mim, curto prazo for 2 horas, eu até acredito nisso, mas passou disso, eu começo a questionar muito. Então, essa é a economia do lado da oferta, é uma abordagem que olha muito para o lado da oferta, tenta entender esse movimento da macroeconomia, olhando para as forças da oferta agregada e não da demanda, que é o que normalmente se faz. Então, se normalmente você abre o jornal, as pessoas estão falando de política, o governo vai fazer um corte de gasto, isso vai trazer uma recessão, então o governo então o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, isso vai trazer uma recessão. Isso acontece quando o movimento vem da demanda. E eu já comentei com vocês como é difícil identificar empiricamente o que está acontecendo nessas interações de oferta-demanda. É difícil a nível micro, muito mais difícil a nível macro. Mas a turma da oferta, digamos assim, ela faz isso, ela bota a lupa dela na oferta agregada. Essas políticas, então, esse tipo de política de economia do lado da oferta, eles tendem a tentar focar no estímulo do crescimento do produto potencial, do Y estrela. Então a ideia é que aquela curva, aquela reta vertical do Y estrela vá andando para a direita. A ideia é essa, em vez de tentar estimular via demanda, você estimula via tentar aumentar a oferta agregada. Por exemplo, remover regulamentações desnecessárias que podem estar inibindo a produção. Então, geralmente o pessoal do lado da oferta é muito crítico quando fala dessas regulações. É muito preocupado de que essa regulação esteja diminuindo a oferta, esteja deixando de existir produção. É óbvio que você não vai dizer assim... Algumas regulamentações, as pessoas acham importante, então você não está falando de toda e qualquer regulamentação, você está falando das desnecessárias, uma regulação ambiental. Existem fortes argumentos que dizem, olha, você pode até estar trazendo prejuízo à produção em algum prazo, aí, talvez no longuíssimo prazo não, esteja até trazendo benefício, mas num prazo menor esteja trazendo prejuízo à produção, mas há um ganho aqui, e aí vários cientistas mostram, né, os ganhos que tem de evitar uma destruição do ambiente, aquecimento global e tal. Então, isso não seria uma regulação desnecessária. Agora, outras talvez sejam. Né? Tem algumas regulações aí exemplo que eu já dei, por exemplo, não pode abastecer o próprio carro. Será que é necessária essa regulação? Você está atendendo uma categoria mais em prejuízo da maioria das pessoas. Então, você vai questionando. Geralmente, economistas dessa abordagem botam uma lupa na questão da regulamentação. Manter um sistema legal eficiente. Por quê? Porque, de novo, você pode impedir negócios por confusões judiciais. Assim, o Brasil tem casos clássicos disso. Na área fiscal, então, nem se fala. Então, assim, tem histórias que vocês forem olhar, contam que são espetaculares. Por exemplo, uma barra de cereal. Aquela barrinha de cereal com chocolate em cima. Ela é o quê? Ela é barra de cereal ou ela é chocolate? Aí você diz, mas discussão, parece discussão de internet, bolacha e biscoito, essas coisas. Quer dizer, daria uma boa discussão de internet desse tipo, a gente se divertiria, mas tem problemas fiscais envolvidos aí, porque o imposto que bate num é diferente do que bate no outro. E aí você gera contencioso fiscal. E será que isso é a melhor maneira de usar nossos recursos, fazendo contencioso para saber se a barrinha é? Outro exemplo que sempre aparece, Crocs, aquele sapato. Aquilo lá é um sapato, que eu acabei é um sapato ou é uma sandália? Porque, dependendo do que for, abre questões. Então você está você está alocando capital, trabalho, em coisas que talvez não pudesse alocar melhor, fazer um uso melhor dessa força de trabalho, desse capital. Ou talvez até firmas que desistem de trabalhar naquele lugar por conta dessa complexidade. Então, se você olhar de novo, economistas do lado da oferta
em vez de falar, por exemplo, vamos expandir, vamos fazer uma política fiscal expansionista para expandir a demanda agregada, ou vamos tentar reduzir a taxa de juros para expandir. Não, eles vão falar assim, não, vamos remover desregulamentações desnecessárias, vamos aumentar a eficiência do sistema legal, vamos encorajar o progresso tecnológico, embora como se encoraja esse progresso, né? Isso aí começa uma discussão talvez ainda maior. Aqui, antes de eu passar, vale um comentário interessante. Se você pegar o atual governo, quer dizer, nós estamos... Eu não sei, esses vídeos ficam na internet, eu sei lá quando é que vão vir, mas eu estou fazendo isso em 2022, o presidente da República é o presidente Bolsonaro, o ministro é o ministro Paulo Guedes. Então esse governo, ele tem uma agenda econômica do lado da oferta. Claro que tem momentos que, assim, nossa, o cara vem com aquela história de, não, juros baixos, de onde que ele tirou isso? Mas é porque a política é assim, a política gera tudo isso. Mas se você pensar a construção do discurso do Paulo Guedes, é de um economista do lado da oferta, o que não é nenhuma surpresa, ele vem de Chicago. Ele vem do lugar que essa teoria talvez mais esteja associada e que mais desenvolveu essa teoria. Então, não tem nenhuma surpresa. Por isso que o governo atual bate muito na tecla das reformas. Você precisa fazer reforma. Vamos mudar o marco do saneamento básico. Vamos mudar vamos privatizar. Vamos navegação. Vamos fazer lá o BR do mar, eu acho. Vamos mexer. Claro que a gente pode discutir se foi bem feito ou não. E aí tem a questão do Congresso, a questão política, aquela confusão toda, né? Isso é bom para discutir nos corredores. Infelizmente não tem corredor porque nós estamos durante a pandemia. Mas essa é outra discussão, se foi bem feito ou não. Essa é outra discussão. Eu estou querendo falar aqui do conceito, a conceituação que está por trás da política econômica proposta por esse governo, e de certa forma o próprio governo Temer também, que era um governo, estamos pensando, de reformistas, né? Então, o foco não está em estimular a economia a curto prazo com políticas monetárias e fiscais. O foco está, ou pelo menos deveria estar, em fazer essas reformas que atingem a oferta de longo prazo, que, portanto, não são imediatas. O que é um drama quando você bota a questão política no meio, porque o político ele quer o resultado. Diz, não, eu vou fazer uma reforma que daqui a, 5 anos, mas daqui a 5 anos eu perdi a eleição, eu quero uma coisa para agora. É por isso que... Aí o lado da demanda é muito melhor, né? Porque diz, não, eu te dou um efeito imediato. Não, mas vai ter um problema lá na frente, vai ter um problema de inflação. Diz, tudo bem, mas é lá na frente, já passou a eleição, meu amigo, vamos para a festa. Então, mas é esse discurso. Então, se vocês pegarem, por exemplo, recentemente na Folha, o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, um grande amigo meu, que eu tenho a maior... uma relação pessoal muito boa e de admiração, escrevemos juntos, publicamos juntos. O Adolfo fez um texto bacana para a Folha recentemente, desenhando esse argumento do lado da oferta, de dizer, olha, a gente tem que olhar para o lado da oferta, porque é a leitura, que é a leitura dele também, Adolfo, em grande parte, quer dizer, a gente fala assim, não é 100%, ainda mais quando está do governo, tá? Mas ele tem, grosso modo, a visão dele. Eu sempre brinquei com o Adolfo antes dele ir para o governo, e disse, a gente... 90% das coisas a gente concorda, né? Então que a gente tem essa visão do lado da oferta. Então a economia do lado da oferta é basicamente a ideia de que você não deve usar das políticas de demanda agregada para estimular a economia, porque sai pela culatra, tem efeitos ruins, e aqui o que a gente está vendo são os efeitos básicos do modelo do modelão agregado de oferta e demanda, mas à medida que a gente vai aprofundando, tem outros efeitos ruins que podem aparecer dessas políticas de demanda, e que o foco deve ser na oferta, né? Melhorar as condições de produção para que se produza mais, com mudanças na legislação, com ganhos de eficiência em setores fundamentais, como o sistema legal, e com progresso tecnológico. Esse termo economia da oferta, e aqui eu achei muito legal, porque o livro está fazendo esse disclaimer, não sou eu, né? Embora eu me interesse nesse disclaimer, como eu trabalho com isso, ele é muito usado por políticos e jornalistas para se referir a uma tese muito específica. Então, no debate, digamos assim, maior, ele aparece com uma leitura um pouco diferente dessa que eu passei. Diferente, um pouco não, diferente, que é a ideia seguinte. Se você reduzir impostos, isso vai deslocar tanta oferta agregada que a arrecadação do governo vai subir em vez de cair. Mas você pega o governo Trump nos Estados Unidos, essa discussão apareceu muito, né? O Trump diz, eu vou cortar impostos. Porque você vai dar um estímulo tão grande na economia, quer dizer, a oferta vai deslocar tanto, porque cortar impostos, em tese, estimula a oferta agregada. Você vai produzir mais, você está reduzindo perda de peso morto. E o ganho de produção vai ser tão grande que vai mais do que compensar a receita. Então, sei lá, eu estou ganhando 10% de 1.000, eu agora vou ganhar 8% de 2.000. Pô, me dei bem, estou ganhando mais agora.
Então, essa ideia que aparece no debate da imprensa, da política. Eu não quero desqualificar esse debate de jeito nenhum, só quero botar que tem um sentido, né, mais acadêmico, da economia do lado da oferta, associado a isso, nesse modelo que a gente está falando, à própria oferta, e tem um sentido mais do embate político e tal, que ganhou força no governo, por exemplo, no governo Reagan, isso ganhou força, e agora no governo Trump, que veio com esse discurso muito forte e gerou, de fato, o começo do governo Trump, você surpreende, o desemprego cai muito, e o desemprego cai muito e você tem um crescimento acima do que as pessoas achavam que ia ter. Claro que depois vem a pandemia e você estava apostando no aumento da oferta agregada. Vem a pandemia, as pessoas não podem mais nem trabalhar, porque a dinâmica da pandemia exigia isso. Isso é claro que a coisa desanda, né? Não tinha como não desandar. Então, de novo, não estou aqui querendo entrar na questão política, eles que votem lá em quem eles quiserem, se elegeram o Biden, ótimo, eu sei que politicamente o Trump tem umas coisas muito estranhas e tal, eu não quero entrar, não estou levando para esse lado. De novo, essa conversa é boa de corredor, mas não tem corredor para a gente discutir. Depois que voltar, vocês me parem no corredor que eu converso com vocês esse tema todo. Eu estou querendo falar em termos de desenho de política. Então, essa ideia de que você pode, é muito associada ao que se chama de supply, algumas pessoas associam esse termo supply side a isso. Não, vamos fazer um baita corte de imposto porque o estímulo que vai dar a oferta é tão grande, mas tão grande que não vai ter perda fiscal e a economia vai crescer, vai ter emprego. O melhor dos mundos, né? Quer dizer, melhor dos mundos. Nem inflação tem, porque essa expansão da oferta, como a gente já viu no vídeo anterior, ela leva ao aumento de produto com até queda do nível de preço. Entretanto, a coisa é bem mais complicada. Por mais que essa tese seja interessante e anime debates políticos, a coisa não é tão colocada assim, não. Primeiro, quando você reduz imposto, você está deslocando a demanda agregada e a oferta agregada. Você está deslocando os dois. Você está deslocando a oferta agregada porque você reduz perda de peso morto, né? Quer dizer, aquela perda a empresa deixa de produzir por causa daquele imposto, né? Então, você está reduzindo essa perda. Então, você está tendo um impacto, sim, na oferta agregada. Mas você tem uma demanda também, porque fica mais dinheiro comigo. Eu pago menos imposto, eu tenho mais dinheiro para mim. Se eu tenho mais dinheiro para mim, uma parte desse dinheiro, pelo menos, eu vou gastar mais. Então, você tem um efeito na oferta e na demanda agregada. Então, a demanda agregada desloca para a direita porque aumenta a renda disponível, né? Ela aumenta. A oferta agregada desloca para a direita porque você tem incentivo a trabalhar mais. De novo, você tem redução de perda de peso morto. No trabalho é o mais óbvio. Então, as duas estão andando para a direita. Então, quando você não é só uma, você tem as duas andando para a direita. Então, você tem um efeito desse tipo aqui. E se a demanda se mexe mais, como aqui, você teria esse tipo você tem um ajuste inicial bem forte. Então, um efeito parecido com aquele, só que amortecido, porque a oferta agregada também se mexeu. Muitos economistas, muitos economistas defendem redução de impostos por conta de estímulo ao aumento de produção, mas com uma redução simultânea da despesa, porque se muitos economistas defendem essa redução de impostos, poucos acreditam que você vai reduzir imposto e ainda vai aumentar a arrecadação, reduzir a alíquota, aumentar a arrecadação por causa do aumento do volume da quantidade. Então, normalmente, os economistas do lado da oferta que defendem redução de impostos, eles também defendem uma redução simultânea da despesa, naquela ideia de que quem vai definir o imposto em última instância é a despesa. Se o governo simultaneamente aumenta a despesa e reduz impostos, a não ser que aconteça aquele negócio lá, que não é uma coisa que... Há quem defenda isso, mas a maioria dos estudos não mostram isso como razoável. Não, você vai ter sim perda de arrecadação e ela deve ser ajustada com redução de gastos, senão que você tem explosão da dívida, que foi o que aconteceu um pouco no governo Trump. A dívida começa a subir e aí, um certo momento, é difícil saber onde, essa dívida vai acabar gerando um monte de problema. Então, por exemplo, do jeito que o Trump fez, eu acho que aquilo ali tinha tudo para dar errado. Agora, de curto prazo, não. No curto prazo, não. O certo é você fazer isso, inclusive você evita o deslocamento grande da demanda agregada, porque você está trazendo no corte do gasto. Então, talvez essa política de corte de impostos, mas acompanhada de uma redução de gasto, represente melhor, pelo menos assim, a ideia acadêmica
do lado da oferta, embora não necessariamente dos políticos. Então, essa queda na arrecadação que aconteceria seria pelo menos parcialmente compensada pelos cortes de gastos. Então, isso talvez seja mais consistente do que eu... E aí, eu volto a dizer, é justo me botar do lado da oferta, bem justo, eu aceito isso tranquilo. Eu converso com as pessoas, né? É isso que a maioria do pessoal pensa. Assim, eu conheço, assim, na academia, quem ache aquela outra ideia, embora eu sei que na política ela aparece muito. Se for na internet, essa ideia é super forte. Vamos cortar imposto. Aí o pessoal puxa a curva de Laffer, que é essa ideia, né, de que tem um ponto máximo e a partir daí, se você aumentar a alíquota, a arrecadação cai. Ela tem um certo sentido, né? Porque se a alíquota for zero, se arrecada zero. Se a alíquota for 100%, o cara não vai produzir com 100% de alíquota, então se arrecada zero. Então, ela sobe, desce, tem que ter um máximo. Mas isso é complicado. Primeiro porque o argumento é melhor desenhado para micro, para você pegar o imposto sobre sapato, cara, o imposto sobre uma coisa específica. Depois, porque é muito difícil saber se você está no máximo ou não. É difícil a beça, entendeu? Como é que estima isso? Então, é um argumento interessante, curva de Laffer, mas talvez seja mais útil em microeconomia do que em macro, você pensar numa redução geral. Até porque, quando a gente fala redução de imposto, de que imposto que eu estou falando? Né? Tem muito imposto aí que com efeitos diferentes na produção. Então, tudo isso torna muito complicada essa tese, mas não invalida a tese de que você pode ter uma redução de impostos como forma de estimular a oferta agregada, porém com uma redução de gastos para manter o equilíbrio orçamentário e para também segurar um pouco a demanda agregada para evitar que você acabe tendo um ajuste desse tipo aqui, que também não é dos mais interessantes. Porque se a demanda agregada fica parada, aí você tem um ajuste bem mais bacana, né, com aumento de produto e até queda do nível de preço. Você pode pelo menos tentar manter o nível de preço. O pessoal gosta de inflação, né, tem uns argumentos aí de que a inflação facilita ajuste de salário e tal, isso tudo bem, mas aí você mantém uma mais controlada. Ainda que você não ignore a questão dos impostos, esse negócio de imposto aí é complicado, tal, tem outras questões que envolvem o sistema tributário. O sistema tributário, ele, na minha leitura, ele não pode ser desenhado olhando macroeconomia, ele tem que ser desenhado olhando micro, em particular a economia do setor público, que é uma disciplina aqui do curso. E aí nós vamos ver os efeitos microeconômicos, por exemplo, na distribuição de renda, os efeitos na eficiência, é assim que você deve desenhar o seu sistema tributário, não olhando esses impactos macro e tal, que não são tão fáceis de estimar, nem tão detalhados. Então, ainda que você não queira essas políticas, as políticas de oferta, e eu dei 3 exemplos iniciais antes de sequer falar de impostos, né, ela tem o seu valor, porque, primeiro, que ao contrário das políticas de demanda, os aumentos de produto vindo das políticas de oferta são permanentes, a não ser que você reverta, mas não tem aquela dinâmica de vai e volta que nós já vimos. E elas podem ser, e as políticas de demanda podem ser úteis no curto prazo, as de oferta vão ser úteis no longo prazo. É claro que quando você fala demanda, a gente associa Keynes. Keynes, né, no longo prazo estaremos todos mortos. Então é uma abordagem de curto prazo. E que pode ser importante. Está na Grande Depressão, por exemplo. Cara, de repente é melhor, esquece o longo prazo, vamos para o curto prazo para evitar uma revolta generalizada e tal. Então a política de demanda ela tem mais foco em curto prazo, enquanto que a oferta pode levar a ganhos de longo prazo. O que a gente observa é que esse deslocamento da curva de oferta agregada para a direita, ela acontece. Nós vimos isso na nossa parte de crescimento, nós discutimos isso. A maioria dos países cresce no longo prazo. Esse é um fato, entendeu? Se você olhar os dados, mostram isso. A maioria, tem uns que não crescem, mas a maioria cresce. Então você está tendo um movimento de esse crescimento de longo prazo, que foi a parte das primeiras aulas aqui, eles apontam exatamente esse crescimento, esse deslocamento para a direita da oferta agregada. Isso acontece a uma taxa bastante estável, pelo menos nos países avançados. Eu botei aqui o gráficozinho lá do Charles Jones, então está lá, tem outros mostrando isso. O deslocamento da demanda agregada por longos períodos podem ser grandes ou pequenos, dependendo da política econômica, especialmente da política monetária, né, porque foi o que nós exploramos aqui. Então, enquanto que o deslocamento da oferta agregada ele tende a ser uma taxa estável e acontece ao longo prazo, até porque, mesmo que você faça uma reforma que mexa lá naquelas questões que nós falamos, de regulamentação, de eficiência do sistema judiciário, de estímulo à tecnologia, mas tem um impacto, mas vai pegando mesmo no longo prazo, né? Quer dizer, quando você pensa lá da oferta, você está pensando no longo prazo. Insisto, por isso que é tão antipático para os políticos, porque as eleições
acontecem, não dá para esperar tanto. Mas então os movimentos da demanda não são tão organizadozinhos como o da oferta agregada. Então, se a gente pensa assim, seria uma coisa mais ou menos como essa aqui, que estaria olhando essa figura do livro. Deixa eu ver o que o livro está colocando. Então ele bota aqui, né, 70, 80, 90, 00, 10, como se fosse os anos passando, a oferta agregada indo para a direita, então está aqui a oferta agregada caminhando para a direita, e a demanda agregada fazendo seus deslocamentos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e isso vai se refletindo nos preços. Então está aqui a trajetória da economia. Se você conseguisse deixar a demanda agregada parada, você teria até uma tendência de longo prazo de queda do nível de preço. Mas é muito difícil conseguir isso, porque o próprio crescimento, né, vai acabar gerando um efeito na demanda agregada, ou via confiança, ou via gasto. Você tem um efeito. Então, o ideal pelo lado da oferta, para quem está olhando do lado da oferta, insisto, aqui eu estou olhando para o lado da oferta, a próxima unidade a gente leva para o lado da demanda. Então, não, só vai ter oferta? Não, pelo amor de Deus, aqui é a primeira unidade, vai ter a segunda unidade. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, senão fica muito confuso. Então, se você olha para um economista do lado da oferta, a ideia do governo é controlar isso daqui para manter a inflação sempre controlada, esse crescimento do nível de preços em níveis baixos, né, sem ter um super crescimento do nível de preço. Bom, esse vídeo termina aqui. No próximo vídeo eu vou falar de inflação e desemprego com mais cuidado. Por quê? Porque quando a gente faz política macro, né? Política econômica nesse curso é política macro, tá? Porque senão vai ficar chato esse negócio o tempo todo. Quando a gente faz política econômica, normalmente a gente está olhando para essas duas variáveis, é o emprego e a inflação. Ou o nível de renda, porque ele conversa com o emprego. Mas muitas vezes é emprego e inflação. Então você pega, por exemplo, o Brasil atual, a taxa de desemprego, está alta a taxa de desemprego. Isso é perda de bem-estar para as pessoas, é ruim a taxa de desemprego alta. Então, nós vamos tentar fazer políticas. Acontece que as políticas de demanda, as políticas de oferta, olhando para o emprego, elas tendem a demorar para ter efeito. Isso aqui é agora. As políticas de demanda, olhando para o emprego, elas vão ter um preço em inflação. Então você tem que ir meio que calibrando essas duas coisas, do emprego e da inflação, para desenhar a tua política pública. Então nós vamos terminar essa unidade falando um pouco de desemprego e de inflação. Se vocês estão seguindo pelo livro do Dorn, vocês vão ver que ficou um capítulo da parte monetária. Eu acho que é alguma coisa, tópicos de política econômica, qualquer coisa assim, que eles vão na parte monetária. Eu não vou fazer esse capítulo porque eu vou deixar para o curso de Economia Monetária, que lá certamente vocês vão poder discutir muito melhor essa parte monetária. Então, deixa de fora. Eu vou fazer aqui a minha discussão só com mais esse de desemprego e inflação, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esses assuntos, o que acontece, o que não acontece, quais são os efeitos ruins. Então vamos fazer essa discussão seguindo, tem uma parte lá que eu não vou aprofundar tanto, porque é muito para os Estados Unidos, mas vou trazer aqui alguns assuntos para isso e é o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até então o nosso próximo vídeo.